Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos, durante este segundo trimestre de 2011, estudando sobre o movimento pentecostal. Estamos aí no ano do centenário das Assembleias de Deus do Brasil. Estamos estudando então as doutrinas da nossa fé. Temos nesse trimestre como autor da revista o pastor Elianai Cabral, consultor doutrinário e teológico o pastor Antônio Gilberto, ambos da CPAD. Nós vamos entrar agora numa série de estudos sobre os dons do Espírito Santo, as manifestações do Espírito Santo, e essas manifestações são manifestações sobrenaturais, não são naturais. Então nós vamos estudar hoje a lição número 5, que traz para nós como título a importância dos dons espirituais. Nós temos aí como texto áureo, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1, que diz: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, para estudarmos sobre os dons espirituais, os dons do Espírito Santo, não confunda aí o dom do Espírito Santo, como Pedro fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que ali está se referindo ao batismo com o Espírito Santo, e não confunda aí também fruto do Espírito Santo com dom do Espírito Santo, nem com dons do Espírito Santo. Então, fruto do Espírito Santo, ele é implantado no crente quando esse crente passa agora a pertencer ao reino de Deus, quando ele aceita Jesus como Senhor e Salvador. Então o Espírito Santo vem morar nessa pessoa, que agora é um cristão, que agora é um filho de Deus, e implanta nele o fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito possui aí 9 qualidades, ou 9 virtudes. Então seria como uma laranja com 9 gomos. E o principal gomo chama-se amor. E a partir desse gomo é que se chega aos outros gomos dessa laranja. Então é preciso se experimentar de todos os gomos dessa laranja para que esse fruto seja manifesto em nossa vida. Então seria como se a personalidade de Cristo fosse implantada nesse novo Filho de Deus, e ele vai desenvolver essa personalidade até chegar a varão perfeito. Quando será isso? Quando será que nós chegaremos à perfeição de nos parecer realmente com Cristo? Não ser igual, mas nos parecer. Então só após o arrebatamento da igreja, quando nós estivermos com Deus. Enquanto não chegarmos lá, não conseguiremos, com certeza, mas deveremos tentar. Então é como se Jesus estivesse à nossa frente, nós vamos olhando para Jesus, que ele é o autor e consumador da nossa fé, e nós vamos caminhando sempre para mais próximo de Jesus, sabendo que nunca vamos chegar a ser igual, mas vamos de todas as formas tentando imitá-lo. É uma caminhada. Por isso que a Bíblia diz: quem é santo, santifique-se mais ainda. Então não pense que já alcançou um patamar, aí uma posição de perfeito. Não. Sempre o crente deve estar buscando maior santificação, maior separação para Deus e se parecer mais e mais com Cristo. Então, na verdade, hoje nós queremos estudar aí sobre as capacitações do Espírito Santo para que o crente faça a obra de Deus. Então, os dons do Espírito Santo não indicam que alguém é mais santo que o outro, não indicam que esta pessoa já está com a salvação garantida, não indicam que essa pessoa é mais espiritual do que todos.
não indica que esse é que pode ter cargo na igreja e quem não tem não pode. Não indica isso. Os dons são capacitações do Espírito Santo para quem está fazendo a obra de Deus e precisa de equipamento para fazer essa obra de Deus. Seria como um soldado que está participando de uma guerra e precisa de equipamentos. Ele precisa de um tanque, ele precisa de uma metralhadora. Então, ele só vai sendo equipado à medida que ele vai avançando, né, nessa guerra. Assim também são os dons espirituais. Agora, os dons espirituais são concedidos ao crente por causa do seu amor para com as pessoas, para com a obra de Deus. Então são equipagens, equipamentos concedidos ao crente que quer participar da obra de Deus, sabendo que os dons são para ajudar os outros e não a si mesmo. Os dons não são para ganhar dinheiro, ganhar posição. Então não visam colocar alguém em evidência. Não. Os dons são equipagens, capacitações sobrenaturais do Espírito Santo para aquele que quer, que deseja fazer a obra de Deus e que principalmente deseja ajudar as pessoas na sua caminhada cristã e também deseja ganhar almas. Então os dons vão ser um grande auxílio nesse trabalho, nessa obra de Deus na terra. Tanto para os descrentes, que serão muito mais aí edificados, consolados, exortados, serão muito mais comunicados o poder de Deus para eles, para que eles se convertam. Então será o Espírito Santo usando de todas as formas para convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. E os dons são muito importantes para isso, para convencimento, para também confirmação da palavra de Deus. Esses sinais, maravilhas, vêm para confirmar a palavra de Deus e convencer. Então também equipagens para convencimento dos pecadores e para isso, para eles se converterem ao Evangelho. É assim que sempre funcionou. A igreja sempre marchou aí fazendo milagres e as pessoas vinham quando acontecia o milagre. Então o Evangelho era pregado e eles se convertiam em massa. Muitas pessoas se convertiam. E existem os casos também em que poucas pessoas, mas ali havia uma manifestação do Espírito Santo e aquelas pessoas se converteram. Alguns sim, outros não. Uns se convertem, outros se tornam até inimigos do Evangelho e outros passam apenas a criticar ao invés de participarem. Sempre foi assim a igreja e deve continuar sendo assim. Agora existe aí uma particularidade nos dons que deve ser aí mencionada. Os líderes da igreja sempre foram equipados com dons para realizarem a obra de Deus. E quando os líderes, que são pessoas preparadas, são pessoas que leem e estudam muito a palavra de Deus, são pessoas equilibradas, que oram muito, pessoas que se santificam sempre, estão separadas aí para Deus, estão lutando contra o pecado sempre. Então, esses líderes sempre foram capacitados, sempre estiveram à frente do trabalho da igreja e eram equipados então com os dons do Espírito Santo. Nós estamos vivendo uma época em que os nossos líderes deixaram de executar essa tarefa de fazer a obra de Deus. Passaram apenas a se preocupar com a parte material da igreja e deixaram de lutar, de estar à frente do povo, servindo de exemplo para o povo. Então, muitas vezes, os dons são mal utilizados pela igreja, porque as pessoas que estão recebendo dons do Espírito Santo
estão sendo capacitados, porque estão fazendo a obra de Deus, muitas vezes não foram preparados, instruídos na palavra, muitas vezes não estão preparados para trabalharem com esses dons e acabam fazendo com que os dons sejam mal utilizados, embora eles produzam um efeito bom de crescimento espiritual, de aumento de fé, mas muitas vezes acabam aí pelo lado de criancices, né, de problemas de exageros. A pessoa passa um pouco à frente do que Deus gostaria que acontecesse, ou às vezes até a pessoa força alguma coisa que não ia acontecer, que não era Deus que ia fazer. Por que isso? Porque são pessoas que não são líderes, né? Não estão bem preparados, não são pessoas de muita aí, educação bíblica e tudo. Mas por que isso então? Porque os líderes não fazem, os líderes não estão sendo usados, não desejam, não estão praticando o verdadeiro evangelho. Aí então outras pessoas são usadas por Deus. Então o que nós temos que fazer? Já que tanta gente gosta de criticar os dons, tanta gente gosta de criticar aqueles que são usados, então essas pessoas, já que são tão entendidas na palavra de Deus, já que sabem exatamente como devem os dons ser operados, deveriam essas pessoas buscarem os dons do Espírito Santo, buscarem serem usadas pelo Espírito Santo, nos dons do Espírito Santo, para dar exemplo aos outros, que não são líderes, em sua grande maioria. Então nós estamos vivendo numa época na igreja em que os líderes passaram a ser críticos das manifestações do Espírito Santo, não oram, não buscam ser usados, não querem fazer a obra de Deus, quando querem visam apenas lucro financeiro e não dão a vida pelas ovelhas, não têm mais o verdadeiro amor pelas ovelhas, e a igreja então passou a ter aqueles que querem fazer a obra de Deus e que buscam as capacitações do Espírito Santo para fazer essa obra, enquanto que os líderes que deveriam estar à frente do povo, dando exemplo de como os dons são excelentes para a evangelização, para a edificação, a consolação, a exaltação do povo de Deus, o crescimento do povo de Deus, o equilíbrio do povo de Deus, esses líderes não estão sendo usados porque o interesse maior deles é material, é financeiro. Estão amando mais o dinheiro do que a Deus. Estão amando mais a posição eclesiástica e muitas vezes a posição social, entrando na política. Então, não podem e não vão ser usados pelo Espírito Santo. Não vão ser capacitados, já que o seu interesse não é a obra de Deus, não é aí o crescimento do povo de Deus, não é aí a edificação do povo de Deus, mas o lucro financeiro. Então o objetivo deles está errado. O que fazer então? O que fazer então? Ou nós trabalhamos na educação bíblica daqueles que são usados, ou nós aí, líderes da igreja, deixamos de ser críticos e vamos nós fazermos as obras de Deus que precisam ser feitas, e nós vamos buscar com jejuns, né, com súplicas, muita oração, muito estudo da palavra de Deus. Nós vamos buscar sermos usados por Deus, sermos capacitados pelo Espírito Santo. Então nós vamos buscar os dons de Deus em nossas vidas. E aí então, depois que nós estivermos sendo usados nesses dons do Espírito Santo, aí nós poderemos criticar aqueles que estão sendo usados.